Gente, depois dessa aqui, eu tenho que dar um jeito na palestra de hoje, né? É a bondade e a generosidade humana. Aqui é o presente de Deus na minha vida, né? Muito bem, doutora Marilei, vamos tentar. Há 5 anos que ela escreve O Poder das Memórias. É um trabalho muito importante que nos ajuda a organizar as nossas memórias. Organizar as nossas memórias. Vamos iniciar hoje solicitando a todos que fechem os olhos e vamos agora lembrar uma boa ocasião, lembrar de um fato que nos trouxe muita alegria. Vamos pensar num episódio da nossa vida que nos deu muita alegria. Pode pensar um, mais outro, 3 no máximo. Um fato que nos deu muita alegria. Muito bem, nós não vamos lembrar de fatos que nos causaram tristeza hoje, não. Só fatos que nos deram muita satisfação. Fica até difícil, porque foram muitos fatos. Em muitas ocasiões, nós vibramos de alegria e sentimos a felicidade em nossos corações. Não foram poucos. Mas por que não lembramos com frequência dos bons acontecimentos? Por que não reforçamos em nossa vida ou em nossas vidas as boas memórias? Muitas vezes, as memórias negativas que nos abatem, que nos consomem, que nos geram enfermidades, doenças psicológicas, psicopatológicas, enfermidades, inclusive morais. Por que muitas vezes alguns pensamentos nos impedem em relação ao perdão? Quantos momentos de alegria tivemos com os amigos, mas ficamos vinculados àquele fato que nos feriu, que veio de um desafeto, ou que veio de alguém que nós amamos muito, mas em algum momento nos decepcionou. Violências sofridas, decepções, desilusões. Quando temos tanto a agradecer, como temos tantas coisas e boas memórias. Quando Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós, ele falava também das boas memórias. Porque as boas memórias elevam as nossas mentes e corações. Mas é claro que não é fácil. Nós vivemos num planeta em que as mentes, que são antenas que transmitem e recebem pensamentos, ondas poderosas, eletromagnéticas, de baixo teor de frequência espiritual. Então, não é fácil nós elevarmos nossos pensamentos num ambiente psicológico de um planeta de provas e de expiações, onde ainda a injustiça impera sobre a justiça. Muitas vezes, nós passamos a maior parte dos nossos tempos pensando no negativo, na maledicência, na ofensa recebida, das desilusões, as mágoas que vêm da infância, do ambiente familiar,
no seio da sociedade, no ambiente profissional. Então, não é fácil. E esse livro vem como instrumento para nos ajudar como organizar as boas memórias, para que inicialmente elas combatam as más memórias. O bem diante do mal. O que é o mal? O mal é qualquer atitude de desrespeito aos direitos de alguém. O que é o bem? Toda atitude de respeito. Quando nós pensamos com memórias negativas, nós estamos a nos desrespeitar. Desrespeitar o que temos de mais sagrado, a nossa casa mental. Então precisamos aprender, como a criança aprende, os primeiros passos, as primeiras letras, a colecionarmos em nossos álbuns mentais as boas memórias. O apóstolo Paulo, na Epístola de Romanos, diz algo que realmente parece nos chocar. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. Ele escreveu Romanos já na idade avançada, quando ele estava em Roma, ali escrevendo. Escreveu também para outras comunidades. O que faz um homem tão firme, heróico, na decisão de seguir e divulgar as palavras do Mestre, a dizer isso? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. Ou seja, uma luta constante. Porque é evidente que as nossas lembranças, claro que isso atingiu Paulo, claro que a morte de Estevão, sendo coordenada pela sua fidelidade às leis de Moisés, claro que aquilo acompanhou a vida inteira. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e Paulo, o primeiro perseguidor. Agora eu fico imaginando a memória, não só de Estevão, mas de tantos cristãos que naquela época, no tempo de Saulo, foram mortos, torturados, por conta daquele doutor da lei que era fiel aos seus princípios mosaicos. E por que ele era assim? Porque naquele tempo apareciam muitos messias. A cada esquina tinha um Messias prometido. Enganadores. Então Saulo imaginava que aquele Messias que foi crucificado seria mais um falso profeta. Por isso que ele foi tão veemente. Mas essas lembranças certamente os atormentaram. Como ele mesmo disse, eu tenho um espinho na carne. Quais são os nossos espinhos em nossas carnes? As memórias negativas. A falta do perdão, do auto-perdão, vem porque nós nutrimos as memórias negativas. Santo Agostinho dizia que pelo caminho da memória, pelo poder da memória, o homem pode se encontrar, ele pode se iluminar. O processo de autoconhecimento, iniciado, estabelecido como ciência por Sócrates, vem também do conhecimento das nossas lembranças. Primeiro tratamento diante de qualquer enfermidade física, mental e espiritual, especialmente espiritual, é o cultivo das boas lembranças. O indivíduo viveu tantos anos no casamento. De repente houve uma separação. Fechou o ciclo daquela convivência. Mas aí, os cônjuges carregam as memórias da tristeza. Não se lembram mais do nascimento dos filhos, do momento das conquistas, das alegrias do casamento, dos aniversários, da criança, do filhinho que começou a caminhar, que começou a falar. Parece que aquele tempo todo fica dissipado,
com aquelas últimas memórias negativas da desilusão, da decepção, ou seja, do constrangimento. E aí o indivíduo pensa: perdi o meu tempo convivendo com aquela pessoa, perdi o meu tempo trabalhando naquele emprego, dei tanto de mim, agora mudaram e resolveram me demitir. E a gente sai dali com aquela mágoa. 3 anos depois vem o câncer. Já se estudaram sobre isso. Quando a pessoa tem uma forte decepção, um sofrimento moral muito acentuado, e se for mantendo essa memória desagradável desse sofrimento, dessa dor, que vai se transformar em sofrimento, depois de algum tempo, segundo os cientistas, 3 anos depois, vem o câncer. Causa do câncer, segundo a escritora Louise Hay, no seu livro Cure o Seu Corpo. Ele tem na internet e pode baixar em PDF. Causa do câncer, mágoas profundas. Causa do câncer, mágoas profundas. Outro dia eu tive uma bucite, já falei aqui para os irmãos. Fui ver na Louise Hay. Causa da bucite, mágoa reprimida, vontade de agredir alguém. Valha-me Deus, era verdade. Mágoa reprimida. Quem já teve bucite aqui? Não tem mágoa não, né? Já venceu, graças a Deus. Eu também já venci, mas ainda tem sequela. É negócio sério aqui. Quem teve bucite aqui? Levanta a mão, todo mundo, não tenha medo não. Olha aí, mágoa reprimida, vontade de matar alguém. Perdoou, resolveu o problema da bucite. Acabou. Perdoou, acabou. Agora, como é que se perdoa? É o livro da doutora Marizê vai nos ensinar. Hoje vai ter autógrafo. Fica parecendo ser fácil, né? Perdoar. Perdoa, irmão. Não é fácil. Não é fácil porque precisamos trazer as boas memórias para combater como vacina, como remédio, o vírus ou os vírus das memórias negativas. Mas, Emílio, então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que esquecer a mágoa? Tem que esquecer a mágoa, mas não vai esquecer o fato. Será que Jesus, no plano espiritual, em seu reino, está ali naquele sofrimento da crucificação? Claro que não. Mas em sua memória aquilo se apagou? Claro que não. Se alguém nos fere, não vamos esquecer da agressão. Mas quando vier a lembrança, nós vamos pensar: coitado, coitada, não sabia o que fazia. Não tinha noção do que estava fazendo. Essa pessoa estava equivocada. Essa pessoa não me conhecia. Se me conhecesse, me trataria melhor. Se essa pessoa soubesse o quanto que ela dependeria de mim depois de algum tempo. Quase sempre, quando nós recebemos uma ofensa, aquele que nos ofende, ele é, antes de tudo, um ignorante. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Então, já merece a compaixão. A compaixão. Não sabe o que faz. Então, o caminho do perdão é o caminho de selecionar as boas memórias, para que as boas memórias comecem a atacar as más memórias que vão anestesiando nossas consciências e esfriando os nossos corações. As péssimas memórias fazem com que nós não sintamos mais compaixão. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu saí da Bahia, de Irará, cidade onde eu nasci, e fui morar em Salvador, a primeira vez que eu vi uma pessoa pegar alimento do lixo para se alimentar, restante de alimento, eu me choquei. Mas depois da 20ª vez, você já acostuma. Aquilo já passa a ser algo natural. Não, é esse mesmo. Já está acostumado.
Pega lá o restante do Ceasa. As boas memórias, elas vêm para trabalhar e fazer com que, através do cultivo das boas lembranças, surja uma coisa que se chama, uma virtude que se chama gratidão. A gratidão só pode ser vivenciada por intermédio das boas memórias. Porque as bênçãos são infinitamente maiores do que os sofrimentos. Infinitamente maiores. No alto da cruz, como a Marizê já falou, estava lá o bom ladrão, né? Porque, na verdade, um era ladrão, o outro era assassino. O outro era louco. E que no alto da cruz estava ali, a ferir, a ofender Jesus. E a única pessoa em todo o processo de julgamento e execução do Cristo, o único ser que abriu a boca para defender Jesus, porque nem diante de Pilatos ninguém defendeu Jesus, nem ele se defendeu. A única pessoa disse assim, repreendendo o outro: cala-te, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. E disse: Senhor, lembrai de mim quando estiver em teu reino. Lembrai, a boa memória. E Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A boa memória. José, filho de Jacó, que foi vendido aos ismaelitas por seus irmãos, filhos de Lia. José era filho de Raquel. Foi vendido aos mercadores do Egito. Lá José foi acusado injustamente e foi preso. E na prisão, ele identificou e decifrou alguns sonhos de alguns dos seus colegas. E um deles, José disse: em 3 dias você vai ser libertado. Pelo sonho que o homem teve, o seu colega de prisão. E um dia esse homem saiu e voltou às benesses palacianas do faraó do Egito. E o faraó teve então um sonho e ninguém soube decifrar. E esse homem lembrou que na prisão tinha um homem que poderia decifrar aquele sonho: José, hebreu. A lembrança de José. A lembrança do amor. Tem um livro da Dona Mércia a respeito da Mãe Santíssima, que lá a Mãe Santíssima diz assim: um único pensamento de amor pode modificar destinos, pode modificar todo o panorama. Mas o pensamento de amor, ele tem de vir carregado de memórias poderosas, também de amor. É uma pena que a criança recém-nascida não lembre ou não se lembre do que seus pais fazem nesse período de quase inconsciência. É uma pena. A bênção do esquecimento em relação à reencarnação. Não lembramos o que fizemos no passado. E por que Deus nos dá essa bênção? A bênção do esquecimento. Porque nós não suportaríamos uma nova vida carregando tantas vidas em memórias. Não suportaríamos lembrar de tanta maldade. Então nós reencarnamos, voltamos ao novo ciclo, cultivando a memória parcial, mas sentimos, de algum modo, as influências energéticas do passado. Mas não temos as lembranças de tudo que nós fizemos, nem positivas ou negativas. Mas o passado, ele nos persegue. As energias do passado, o bem e o mal, praticados no ontem, eles estão aqui. Eles atuam em nosso subconsciente. O nosso subconsciente compõe a nossa memória integral, que você chama de declarativa, ou não declarativa. A não declarativa é a memória, é o nome científico que se dá à memória integral.
Esse termo memória integral e parcial é mais um termo espírita. Então, nós temos famílias do passado, amigos do passado, pessoas queridas que nos amam do passado, mas também temos desafetos. Também temos desafetos. Alguns se tornam obsessores contumazes, perseguidores, que ainda não se libertaram do desejo da vingança, porque estão no passado. Permanecer no passado de tristeza, permanecer no passado de sofrimentos e dores atrozes, é permanecer no umbral. O umbral é construído por nossas memórias. Quando alguém diz assim para o outro, vá para o inferno, está dizendo, volte para as suas memórias negativas. Porque viver das memórias negativas é viver no inferno espiritual, no umbral espiritual. O reino dos céus é construído com os tijolos, a argamassa das boas memórias, construídas ao longo do tempo. Claro que essa dedicatória aqui da minha esposa vem só das boas memórias. Mas será que o casamento tem só boas memórias? É uma coleção de boas memórias? Claro que não. Até porque os espíritos são diferentes, mas eles se ajudam, eles precisam um do outro para a construção e reconstrução dessa iluminação que buscamos e que chamamos de evolução espiritual. É a boa memória que faz a generosidade. É a boa memória que salva. É a boa memória que constrói a esperança. É a boa memória que fortalece a fé. A fé dos hebreus, mesmo diante de 3 séculos sendo ali, escravizados pelos egípcios. Mas nunca esqueceram. E vamos construir as memórias. Dia da Páscoa, festa de tabernáculo. E vamos construir as boas memórias que fortalecem as lembranças da fé. O Natal de Jesus, a Páscoa, a sexta-feira da paixão, que nos remonta a um triste episódio, mas ao mesmo tempo o nome é paixão. Não é a sexta-feira da crucificação, é a sexta-feira da paixão do Cristo por nós. As boas memórias. Então, muitas vezes eu quero esquecer o passado. Eu quero deixar para lá o mal que a pessoa fez para mim, mas aquilo vem para mim. Vem e muitas vezes toma conta. Vem e muitas vezes nos cerca. E aí precisamos de estratégias, de profissionais. Alguns são terapeutas, psicólogos, trabalhadores na área da religião, da religiosidade, escritores, que trabalham as boas memórias, que são construídas pelos fatos, mas também são construídas pela imaginação. Albert Einstein dizia que ele aprendia mais pela imaginação do que com a leitura dos livros. Ler um livro nos leva a uma sensação bem diferente do que assistir um filme. Assistir o filme, ótimo. Eu li o livro que você leu, você construiu a sua memória, a sua história, isso é mais forte. O que nós imaginamos, o que nós memorizamos pelas vias da imaginação, é mais forte do que aquilo que nós vemos ou que experimentamos. Então nós somos, de algum modo, escravos das memórias. A memória tem poder, elas têm poderes. Poderes que podem ser usados para ajudar e poderes que podem ser usados para causar danos materiais ou danos morais aos outros. Então é tempo de cultivarmos as boas memórias. Agora, muitas vezes, como ela diz no livro, ela fala no livro que muitas vezes nós temos memórias falsas. Acreditamos que aconteceu aquilo na infância e não aconteceu. Vamos dar um exemplo? A gente lê o Evangelho e a gente diz, Judas traiu Jesus. É uma péssima memória, não é verdade? E a gente diz, Pedro negou Jesus. Outra memória equivocada.
Ou a gente diz, Pilatos foi egoísta. Não é verdade. Quando a gente lê o Evangelho, tem que ler o Evangelho, que veio das memórias. O Evangelho escrito, ele veio das memórias dos discípulos, diante de fatos e ensinamentos de Jesus. Quando Pedro disse àquela mulher, na casa do sumo sacerdote, não conheço esse homem, ele não estava ali negando a sua fé no Cristo. Ele estava ali se protegendo. Ele estava ali, era uma noite fria, está no Evangelho. Era uma noite fria. Estava diante da fogueira, ele e alguns serviçais. E uma mulher se aproximou e disse, você é um deles. Você é um deles, eu vi você lá no meio do Cristo. Ele, não sou. Ele estava ali querendo se preservar, porque a intenção dele é acompanhar o processo. Era acompanhar o processo. O que é que vai acontecer com Jesus? Porque eu não quero que ele morra. Porque em qualquer situação, qual era a ideia de Pedro? Ir até Pilatos para poder protegê-lo. Pedro estava ali acompanhando de longe o que iria acontecer com Jesus. Eu, no lugar de Pedro, faria a mesma coisa. Você conhece Jesus? Não, não conheço não. Sou um espião, estou aqui só para ver o que vai acontecer, porque eu quero salvá-lo. Porque se eu for preso, e aí, como é que vai acontecer? Ele vai preso, vai ser crucificado, eu também vou. Não. Então, Pedro negou Jesus, não no sentido de negar a sua fé nele, mas no sentido de dizer, não quero ser preso porque eu quero ajudá-lo. Primeiro ponto. Isso está no Evangelho. Pilatos, Deus do céu, o que Pilatos fez para poder não executar Jesus? Ele chegou a dizer, eu não vejo mal nenhum nesse homem, esse homem não fez nada. Pilatos não queria aquilo. Mas o que é que os sacerdotes disseram para ele? Ou você executa, ou a gente vai contar para o imperador romano. Que chega aqui dizendo que ele é rei dos judeus e você não vai fazer nada. E você é o quê? O procurador do império. Claro que Pilatos poderia ter persistido e dizer, tudo bem, não vou condenar esse homem não. Faça o que você quiser fazer. Pilatos estava ali há pouco tempo. Pilatos queria, claro que ele poderia ser esse homem que nós queríamos que ele fosse. Mas se ele fosse esse homem, ele não seria procurador de Roma. Porque os alpinistas sociais, muitos que chegam ao poder, chegam pela ambição. E pela ambição, o indivíduo não se importa. Vende a mãe e entrega. Ama o poder acima de qualquer coisa. Não se importa com a família, não se importa com nada, nem com a própria dignidade. Claro que Pilatos não era desse tipo. Mas ele sofreu ameaça. Mas ele lavou as mãos, colocou ali para que Jesus, Barrabás, que era também chamado de Jesus, fosse também julgado. Preferiram ali, e não foi o povo, outra coisa, não foi o povo que escolheu Barrabás para ser solto. Foram os seguidores do templo, os assessores do Sinédrio, era a gente do Sinédrio, era a gente do sacerdócio, doutores da lei. Era gente da mais alta classe da religião judaica. Judas. Na última ceia, Jesus disse para Judas, Judas, faça o que tem que ser feito. Judas saiu dali e imaginou, então é isso que eu tenho que fazer mesmo, né? Eu entrego Jesus, Jesus é conduzido ao imperador, e lá ele mostra o seu poder, e Roma tem Jesus como sumo sacerdote, um semideus, e aí o reino dos céus vai ser implantado na terra através do Império Romano. Quando Judas viu que ele foi enganado, porque ele foi não trair Jesus, ele foi entregar, recebeu 30 moedas,
que era o valor que qualquer um recebia para poder entregar uma pessoa. Devolveu as 30 moedas. Não era dinheiro que ele queria, mas o que ficou parecendo? Que ele queria dinheiro, vendeu Jesus por dinheiro, que ele era... Só que ele não suportou a carga daquela missão. Judas amou tanto Jesus, que escolheu a missão mais difícil, que era de entregá-lo para que se cumprisse a profecia. E depois a revelação espiritual fala que Jesus teve que descer ao abismo para poder resgatar Judas, porque ele feriu uma lei natural. E a lei de Deus, ela é implacável. Nem Jesus soube ou pôde proteger João Batista, por ter sido Elias do passado que mandou decapitar os sacerdotes do Baal, pôde evitar que João fosse também decapitado. Então, meus irmãos, precisamos resgatar as boas memórias e verificarmos sempre o que há de bom, mesmo diante de cada sofrimento, de cada dor. Observarmos o que há, ainda que não tenha uma boa lembrança, mas que se diga assim: o meu pai disse que eu não dava para nada, mas depois eu provei a ele que não era bem assim, e eu cheguei onde eu cheguei. Que bom que meu pai fez isso, me lançou um desafio. Que ótimo, transforma a má memória numa boa memória. Graças à crítica, eu cresci. Graças à humilhação, eu subi. Que bom que aconteceu isso comigo. Então vamos reconstruir nossas vidas, porque as nossas vidas são reconstruídas ou construídas a todo momento, através das nossas lembranças. E com essas lembranças é que nós vamos encontrar santidade, através da consciência pacificada pelo dever cumprido. Então, a memória tem poder, sim, porque ela constrói nosso conhecimento, ela constrói a nossa vida, ela constrói o reino dos céus em nós. E que bom, doutora Marizei, que você trouxe esse livro. Já vimos o poder do silêncio, o poder do agora, o poder do sei o quê, agora tem o poder das memórias. A raiz de todo o poder. Porque nós trabalhamos diuturnamente com as nossas lembranças do passado, do presente e com as nossas esperanças, que são as memórias do futuro. Muita paz a todos e até a próxima, com boas memórias.